Bom dia, minha amiga! E aí, como você está? Como está esse sabadão? Hoje eu vou te entregar um conteúdo sensacional. Um conteúdo que vai realmente transformar a sua mente, a sua maneira de ver essa questão hormonal. Hoje nós vamos conversar sobre a testosterona. Vamos desmistificar aí algumas coisas e eu vou te contar algumas coisas que ninguém te conta em relação à testosterona, certo? Primeiro, a testosterona, ela é o quê? Um hormônio sintético derivado do colesterol. Do colesterol, mas a gente não aprendeu que o colesterol é ruim, que ter colesterol um pouco mais alto é ruim. A gente não aprendeu isso durante toda a nossa vida. As pessoas chegam com um exame de colesterol super baixo e falam, nossa, que maravilha. A gente não aprendeu isso na vida? Então hoje você precisa desmistificar isso e entender que o colesterol é a matéria-prima dos principais hormônios que regulam absolutamente tudo no nosso corpo. Desde o nosso cansaço, a pessoa extremamente indisposta, irritada, com dúvidas, não tem aquela confiança de fazer tudo o que deveria fazer de maneira mais assertiva. Uma pessoa com libido muito baixo. E aí tá usando o quê? Com a memória também fraca, usando o quê? Aquelas pílulas de estatina, de civastatina, para baixar o colesterol. Sendo que o colesterol, não esquece, é a matéria-prima da formação de todos os principais hormônios. É através do colesterol, que é esse hormônio, né, esteroide que deriva do colesterol, que nós temos as principais diferenciações dos nossos hormônios. Certo? Então, vai primeiro se diferenciar em pregnenolona. A pregnenolona, ela é essencial para a memória, para o foco, para a concentração. Certo? Então, quando você usar a estatina, você baixa o colesterol, você baixa também a pregnenolona. Então, uma pessoa que está muito tempo usando doses altas de estatina, civastatina, ciprofibrato, o que vai acontecer? A memória dela vai estar fraca. Ela vai estar esquecendo vai ter lapsos de memória. E se você conversa com pessoas que estão há muito tempo usando civastatina, ciprofibrato, eles mesmos vão te falar desses lapsos de memória. Porque, não esquece, que nós temos esses hormônios esteroides que derivam do colesterol. E como o colesterol é a matéria-prima para isso, nós precisamos desse colesterol em níveis adequados, certo? E aí vai fazer a derivação da pregnenolona, que é essa que eu acabei de te explicar, que melhora a memória, melhora a concentração, melhora o aprendizado. E aí ela vai se diferenciar, né, em progesterona e DEA. A progesterona é um hormônio maravilhoso aí da mulher, né? Um hormônio que melhora a circulação, que atua diretamente na questão da produção de hormônios aí que vão estar relacionados à progesterona. Ela é um hormônio principal e excelente para a mulher, certo? Melhora a circulação sanguínea, melhora absolutamente tudo que você imaginar. Quando não tem, você pode ter depressão, você pode ter infertilidade quando a progesterona tá baixa, certo? Então, e o DEA? O DEA também é da memória, o DEA também, o S-DEA é um hormônio fundamental para foco, para concentração. E aí esse DEA, ele vai se transformar em testosterona e androstenediona, que faz o quê? Justamente o que vai começar a fazer todas as funções aí da testosterona. Então, primeira coisa que eu quero que você saiba hoje é que a testosterona, ela não é um hormônio do homem. Ela é um hormônio do homem, mas ela também é um hormônio da mulher. E é um hormônio que quando tá numa dose muito baixa e o corpo da mulher tá sentindo, precisa de reposição. As pessoas antigamente, elas vinculavam muito a testosterona. Eita, quem usa testosterona fica com a voz grossa, fica com acne, cai cabelo. E na verdade, minha amiga, as coisas não funcionam assim não. Isso acontece em doses suprafisiológicas, em doses absurdas. Mas quando existe uma reposição adequada, específica, quando existe uma reposição apenas do que está faltando no seu organismo para que o seu organismo esteja em equilíbrio hormonal, ela faz justamente o contrário. Então a gente quase não vê esses efeitos colaterais da testosterona
quando ela é usada em dose adequada, quando ela é usada de forma adequada e quando ela é usada para aquilo que o seu organismo está necessitando. Então é de uma forma individualizada, de uma forma muito pessoal, personalizada. Então, quando você fala em testosterona, você pensa, meu exame de testosterona na mulher, por exemplo, tá a 20, mas eu tô bem, minha libido tá alta, minha energia tá ótima. Então, provavelmente, você repor, você não vai ter tantos benefícios. Mas, por exemplo, você tá com uma testosterona de 50 e você tá com libido baixa, energia, super cansada. Então, é uma indicação de você repor. Então, você tem que perceber que para repor testosterona, o diagnóstico é clínico, porém, precisamos das dosagens laboratoriais para a gente fazer esse acompanhamento. Então, é interessante você avaliar, né, a cada 3 meses aí, os seus hormônios, os seus sintomas e você ter uma noção do que está acontecendo com o seu corpo, do que realmente vai ser necessário para você. Eu gosto de sempre ver uma percepção. A primeira, a mulher começa uma percepção de que ela tá muito cansada. Ai, eu tô muito cansada, eu tô fadigada e antes não era assim. Segunda coisa, uma alteração na percepção da fome. A fome é diferente da saciedade. A fome é eu quero comer, a percepção de que você quer comer. A saciedade o que é? A percepção de que você vai parar de comer, que você já tá saciado. Então, quando você tem uma queda muito drástica dessa testosterona, muito provavelmente você vai ter uma queda também essa percepção da fome, tanto da fome como da saciedade. Então a pessoa vai comer, vai ter uma compulsão maior por doce e vai ter uma necessidade da compensação. Ai, eu tô muito cansada, então acho que eu vou comer um doce pra mim ficar com mais energia. Quem é assim? Me conta, quem que é assim? Quem acha que tá muito cansada, baixa energia, vai comer um doce, vai aumentar a energia. Isso precisa muito ser avaliado na questão da tireoide, tá? Por quê? Porque quando a tireoide ela tá desorganizada e você tem uma alteração metabólica, então você vai ter uma fome, porque essa vontade de comer, ela vai transformar, né, o T4 em T3, que é justamente na tireoide, quando ela está desestabilizada e você tem um hipotireoidismo, que é uma diminuição do hormônio tireoidiano, você vai ter mais fome, você vai ter retenção de líquido, você vai estar muito mais cansada, você vai ter muito mais sono, suas unhas vão quebrar, o seu cabelo vai cair, você vai estar com a libido mais baixa e tudo isso vai estar relacionado à sua tireoide. E você vai ter essa necessidade de comer para ter mais energia, para transformar esse T4 em T3, que é o hormônio ativo, o T3, para que você se sinta mais forte. Então, essa sensação de recompensa, ela não é normal. Ela é comum, mas ela não é normal, minha amiga. Você precisa avaliar os seus hormônios como um todo. Isso dificulta o emagrecimento. A baixa testosterona, ela tá totalmente relacionada também com o emagrecimento. Por quê? Porque quando a sua testosterona tá legal e você não tem sintomas de baixa libido, de indisposição, desse cansaço exacerbado que te impede de realizar suas atividades do dia a dia como antes, ou antes você tava cansada, mas continuava ali fazendo as suas atividades. Agora você tá cansada e já não consegue mais fazer o que você fazia antes. Minha amiga, alguma coisa tá errada. E você precisa ver isso. Não adianta você achar que você tá exausta, morta de cansada, engordando, sem conseguir emagrecer, com compulsão alimentar aí por doce, principalmente, porque a testosterona ela vai dar uma estabilizada nessa compulsão por doce e achar que tá tudo certo. Entenda que se algo não tá legal no seu organismo, isso precisa ser regularizado. Na mulher, por exemplo, a mulher quando ela tem alterações metabólicas na gravidez, ela tem a pica gravídica. Sabe o que é a pica gravídica? Ela vai ter uma distorção nos alimentos. Por quê? Porque esses hormônios, essas alterações metabólicas estão exacerbadas. E aí, o que é essa pica gravídica? Aí ela tem vontade de comer um sabão, um pedaço de tijolo, tem vontade. Então, esses desejos gravídicos se dão justamente por causa dessas alterações metabólicas. E o que isso tem a ver?
tudo a ver, porque quando o seu corpo está em desequilíbrio, está com alterações metabólicas, você pode ter compulsão alimentar, você pode ter dificuldade de emagrecer, você pode não apenas estar cansada, exausta, mas você pode também ter essa questão da percepção de fome e saciedade totalmente modificadas dentro da sua memória, do seu sistema nervoso central, certo? Essa sensação de recompensa, ela é muito comum no dia a dia das pessoas, mas também não é normal. Não é porque você tá muito cansada que você tem que comer algo. Eu tô tão cansada que eu mereço esse alimento. Meu amor, entenda, você merece ficar acima do peso, você merece ter diabetes, você merece ter doenças relacionadas aí, como por exemplo, hipertensão, AVC. Será que você merece mesmo esse tipo de recompensa? Uma recompensa que vai te dar uma recompensa muito pior. Então, presta atenção nos seus hábitos diários, no seu estilo de vida, o que você tem feito para te dar energia, para te dar força. Você tem comido adequado? Como que tá a sua alimentação? Você tá com excesso de açúcar, comendo absolutamente tudo? Tudo que vem pela frente? Como que são os seus hábitos alimentares? Eu tenho o costume de sempre passar no McDonald's quando eu vou pra casa e aí eu como aquilo dali, pra mim tá tudo bem. Ei, peraí, muda esse hábito. Passa num lugar que vem salada, que seja no caminho da sua casa, para que o seu cérebro entenda que aquilo dali é o normal, que aquilo dali é o comum. No começo talvez seja difícil, mas depois isso vai dar uma regularizada em todo o seu sistema. Porque o hábito, ele é determinante na nossa vida. É o que a gente faz todo dia e repetidamente que vai ter um contexto final. Porque a pessoa, se ela come bem a semana toda e uma vez ela comer um doce, isso não vai mudar nada na vida dela. Por quê? Porque os hábitos diários dela já estão saudáveis. Agora, uma pessoa que come porcaria todo dia, independente, nem liga, tá cheia de refrigerante, cheia de tóxicos que manda pra dentro do organismo e uma vez na vida ela come uma salada, também ela não vai emagrecer, também ela não vai ter um corpo saudável, também ela vai ter um desequilíbrio hormonal, porque isso tem tudo a ver com os seus hormônios. Então, o estilo de vida, a maneira como você se cuida, a maneira que você come, a maneira como você dorme, tudo isso vai alterar, porque essas alterações metabólicas, elas estão diretamente ligadas a alterações hormonais. Certo? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam da testosterona é que a mulher, a partir dos 30 anos, ela começa a ter uma queda dos seus hormônios, certo? Assim como o homem também. Pra você ter uma ideia, uma mulher com 20 anos, ela produz o dobro de testosterona de uma mulher de 40. E o corpo entende de uma maneira completamente diferente, porque ele entende que você nasce, cresce, anaboliza, né? Porque anabolizar não é você tomar hormônio pra você anabolizante. Anabolizar é crescer, tanto que uma criança, ela vai anabolizar crescendo sem precisar de hormônios anabolizantes. E depois vai acontecer uma catabolização, que é isso, quando ocorre uma perda muscular. Então aí, quando começa essa catabolização, na vida da mulher, um processo que é natural da idade, ela não precisa aceitar esses sintomas todos que vêm junto com essa catabolização. Como, por exemplo, a osteoporose, a osteopenia, perda de massa muscular. Aí a mulher cai, pronto, ali já é uma fratura. Por quê? Porque não tem massa muscular suficiente para sustentar uma queda, por exemplo. Então, isso tudo precisa não apenas de reposição hormonal adequada, mas também de academia, dieta, atividade física e reposição dos suplementos que faltam. Todos nós temos deficiência de algum tipo de suplemento, de mineral. Não dá pra gente comer 1 quilo de brócolis, por exemplo. Então, sim, a gente precisa repor o que falta. Por isso, a importância de a gente entender que a medicina, ela é integrativa, ela vem de todos os lugares. É o sono, é a alimentação, é os hormônios. Uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. Um problema puxa o outro. Exatamente, um problema puxa o outro. E eu me apaixonei pela medicina integrativa justamente porque eu não tô apenas tratando a doença, mas eu estou tratando que você não esteja doente, que você esteja com saúde. E é por isso que você precisa observar quais são os seus hábitos, como estão, assim, esses seus sentimentos, essa sua percepção de libido, de cansaço, de indisposição,
certo? Porque isso, se você tá morta de cansar, isso não tá normal. Então avalia 3 coisas, como eu te falei. A percepção do teu cansaço, esse esforço, né, que você tá fazendo um menor esforço e tá mais cansado, e essa alteração da percepção da fome, né, essa percepção da saciedade, tá? Então entende que a testosterona, ela tá diretamente ligada com... Se você tem uma baixa testosterona, muito provavelmente a sua libido vai estar baixa, né? Porque ela tem uma ação central que vai estimular neurotransmissores relacionados ao prazer, ao orgasmo. Então, a afetividade, então níveis baixos vai te deixar com essa vida sexual acabada, minha amiga. Acabada. E você precisa de testosterona sim, mas em dose adequada. Você precisa de testosterona numa dose que tá faltando no seu organismo. E testosterona bioidêntica, que é a testosterona que o seu corpo entende como se fosse o mesmo que você tá produzindo. Não é aquela testosterona do xixi do cavalo que é produzida, que você vai na farmácia procurar e aí a mulher usa a testosterona na dose que o homem usa. Né? Por exemplo, um gel de 30 mg de testosterona, que é a dose de um homem. Isso aí não, isso aí tá errado. Porque aí sim você vai ter os efeitos colaterais. Então, na mulher, no máximo, um gel transdérmico, você vai usar 5 mg. Então, é um gel que precisa ser manipulado, prescrito pelo seu médico e precisa de avaliação. Claro que o diagnóstico é clínico, mas precisamos de um guia. E esse guia é justamente esses exames. Então, quando você tem baixa testosterona, você tem problemas na afetividade, problemas no orgasmo, problemas na libido. É uma mulher que ela tem relação sexual, mas ela não tem a libido que ela tinha antigamente, ela não tem mais orgasmo. E isso é comum, mas não é normal, minha amiga. Olha aqui pra mim. É comum, mas não é normal. Você merece ter plenitude na área sexual da sua vida. Você merece viver bem, disposta, com energia adequada. Certo? Então a mulher que não tem... eu quase não tenho mais orgasmo, não sei o que. Tá errado. O que tá acontecendo? Se pergunte. O que tá de diferente com você? Se reconheça, se diagnostique. E vá no médico, solicite a avaliação, porque a avaliação do médico é fundamental e imprescindível. Certo? Então... você tendo níveis baixos de testosterona, você vai se tornar uma pessoa muito mais insegura. Uma pessoa que duvida muito mais das coisas. Eu tenho muita dúvida, eu não sei se eu vou com essa roupa ou vou com essa. Isso parece que era da adolescência, onde tem aquelas alterações hormonais, mas parece que agora tá pior depois de 40 anos. O que é que tá acontecendo comigo? Eu não tenho mais aquela força que eu tinha antes. Antes eu dizia, eu vou fazer tal coisa, e eu lá e fazia. Agora... eu tenho uma dificuldade de ter uma ação. Então, tudo está relacionado também com a baixa testosterona, certo? Insegurança, incapacidade, humor. Eu vejo muitas pacientes com deficiência de testosterona que chegam ao psiquiatra. Por quê? Porque se perde a energia vital. Tem alteração e oscilação hormonal, minha amiga. Então, o seu humor vai cair mesmo. Você pode chegar até uma depressão. Muitos tratamentos de psiquiátricos também estão relacionados com essa parte hormonal, com esses distúrbios hormonais. Como a gente acabou de falar, é integrativo, é uma coisa que liga a outra. O que acontece no seu dedo do pé, você vai passar o dia com dor, você tá com a unha encravada, e o corpo todo vai sentir aquilo. Certo? Então, é importante você avaliar que essa perda da energia vital, ela vem com vários outros fatores associados, como, por exemplo, o ganho de peso. A mulher, depois de 30 anos, ela vai ter uma dificuldade maior para emagrecer. E também relacionada a quê? A parte hormonal, a esses distúrbios hormonais, né? Então, flacidez, osteoporose, a pele mais seca. Então, é importante que você entenda o que é a síndrome da insuficiência androgênica, que é justamente quando você tem aí uma alteração hormonal tão grande que já tá chegando aí na sua clínica, que já tá chegando, que já tá te impedindo de ser a sua melhor versão, te impedindo de realizar as atividades que você realizava antes com tanta força. Então, o que eu tenho pra te falar é: se observa, se olha, se ama, tenha mais carinho por você, por quem você é, pela sua história, pelo seu corpo, pela sua saúde. Isso vai determinar o seu amanhã. Então, a dose da testosterona, ela precisa ser individualizada, certo? Como é que é isso? Cada mulher vai ter uma dose específica para ela.
Não adianta você ir numa farmácia comprar um negócio de testosterona e colocar em você, porque o que você vai trazer pra você são esses efeitos colaterais indesejados, que quando é bem calculado, específico pra você, você já não vai sentir tanto. E esses negócios de fitoterápico, você pode, não funcionam muito pra aumentar a testosterona. Quando você vê os estudos, você percebe que essa parte de fitoterápicos relacionada à testosterona não tem a mesma eficácia, por exemplo, de um gel transdérmico que você vai aplicar numa dose adequada para você e que vai te dar muito mais essa energia vital forte, aumentada, essa sensação de bem-estar. Então é importante você entender que essa dose é individualizada e que existe uma segurança cardiometabólica, tá? Então, não precisa você estar preocupado. Não é contraindicado, por exemplo, um gel de testosterona numa dose adequada, um creme transdérmico, para uma mulher que tem diabetes, que tem hipertensão, que teve uma trombose. Não é contraindicado. Por quê? Porque muito pelo contrário, isso vai melhorar a sua vida, vai te dar mais força, mais energia. Então vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, sim, precisa de avaliação, precisa que um médico te acompanhe. E você precisa entender que se você tem todos esses sintomas, você precisa procurar ajuda especializada, certo? Então, assim, outra coisa que eu gosto muito são os implantes hormonais. Os implantes hormonais de testosterona são extremamente seguros. Vem assim como se fosse uma cápsula, né? Envolvida ali por silicone, você coloca, né? Aplica aí na pele e é subcutâneo, tá? Coloca uma anestesiazinha para a paciente não ter nenhum tipo de dor, é acima do músculo e vai durar entre 6 meses e 1 ano. E nós estamos falando de testosterona bioidêntica, tá? Que aí vai melhorar libido, definição corporal, vai ajudar a perder peso, vai diminuir essa compulsão por doce, certo? Outra que é muito legal, que se fala muito hoje, é a gestrinona. Tem muitos mitos relacionados, porque falam que é o chip da beleza, não sei o quê. Na verdade, é uma reposição dos hormônios que estão faltando, que é muito eficaz, né? Tem uma ação androgênica e aí vai melhorar definição muscular, libido, só que precisa ser avaliado pelo médico e precisa ter uma indicação adequada, certo? A ocitocina é aquele hormônio que é muito legal, que é quando a gente tá amamentando, ajuda na ejeção do leite e ajuda no vínculo, né, na afetividade ali entre o bebê e a mãe. A ocitocina também é liberada, né, pelo orgasmo e a gente pode mandar manipular ela em pessoas que têm alteração do humor. Hoje é fantástico a ocitocina, ela é muito usada em pacientes que têm autismo e que têm esquizofrenia, com um resultado fantástico. Então você quando manda manipular, a ocitocina é sublingual. E a sensação de bem-estar que a pessoa sente é incrível, certo? Então, quando a gente fala de efeito colateral de testosterona, o que é que a gente vai pensar? A gente vai pensar, as pessoas falavam, né? Ah, a mulher que usa testosterona, a voz dela fica igual de homem. Ela tem pelos no corpo todo, que é o hirsutismo. Ela tem espinhas. E esses efeitos colaterais quase não existem quando usado de maneira adequada, numa dose específica, individualizada para você. Então é muito importante você entender que a única contraindicação máxima é a amamentação e gravidez, porque na gravidez você já tem aí esse distúrbio metabólico, esses hormônios, né, de uma maneira enorme, certo? E lembra que a dose da farmácia é uma dose de homem, não é uma dose de mulher, tá? A mulher ali, 5 miligramas é suficiente. Quando você vai na farmácia atrás desse gel para melhorar a sua libido, o que é que vai ter? 30 miligramas. E aí sim, você pode ter uma alteração de todos esses efeitos colaterais. Então, o que é que a gente precisa? Se reconhecer, se entender. Ei, minha libido tá muito baixa. Não é normal você ter uma libido muito baixa. Não é normal você não ter orgasmos. Você precisa de uma qualidade de vida em plenitude, em máximo, certo? E lembrar que essas contraindicações que existiam há não sei quanto tempo atrás, hoje elas já não existem, porque a medicina, ela está a cada dia mudando. E hoje o que nós vemos é uma qualidade de vida muito maior em uso de testosterona. Tem vários estudos. Um médico que ganhou, por exemplo, o Oscar de Medicina agora, usando testosterona para paciente com câncer de próstata, que antes era, meu Deus, era uma das piores contraindicações.
melhora a qualidade de vida, melhora a disposição, melhora a libido, melhora essa questão da fome e da saciedade, certo? Então, eu espero que hoje você possa entender, você possa se olhar de maneira diferente e entender que o seu organismo é um organismo único, é um organismo que precisa estar em equilíbrio. E esse equilíbrio depende de todos os seus hormônios. Depende do seu sono, se você dorme bem. Depende da qualidade dos alimentos que você ingere, porque nós somos o que nós comemos. Depende do seu estresse, depende do nível das atividades físicas que você faz, quantas vezes por semana. Por exemplo, a testosterona, você consegue aumentar ela de forma natural quando você faz atividade intensa, né? Quando você faz exercício de alta intensidade, com força, resistência, exercício de crossfit, né? Então isso daí faz com que a sua testosterona aumente de maneira natural. E aí você vai ter um bem-estar maior, você vai ter mais força. Minha amiga, envia essa live para o máximo de pessoas que você conhece, para que possamos juntas trazer pessoas à consciência. Porque ninguém merece ter uma vida de cansaço, ter uma vida de energia baixa, ter uma vida de osteoporose, de doenças ósseas, somente porque faltou, por exemplo, uma reposição, uma remodulação do que estava faltando nos seus hormônios. Certo? Por que eu decidi começar a fazer essas lives? Eu decidi começar a fazer essas lives para levar conhecimento, para levar poder para você entender o que acontece no seu organismo de forma integrativa, para você entender que todos os seus órgãos estão interligados, para você entender que cada pedacinho do seu dia a dia, que tudo aquilo que você faz diariamente vai ter um impacto muito grande na sua vida, na sua saúde, na sua disposição, na sua libido, na sua energia. Então, como a gente falou, a testosterona é um hormônio produzido muito mais pelo homem. Mas a mulher também precisa da testosterona. E, por exemplo, tem homens que têm uma testosterona de 300 e estão bem. E tem homens que têm uma testosterona de 800 e estão bem também. Então, não é apenas os exames. Precisa ser avaliado a qualidade de vida, precisa ser avaliado os sintomas. Lembra que os exames vão ser um guia, mas são os sintomas que vão determinar o uso ou não da testosterona. Lembra da dose adequada, lembra que mulher não pode usar qualquer tipo de dose, porque cada mulher vai ter uma necessidade específica da testosterona. E lembra que a testosterona melhora muito energia vital, libido, alteração na questão da compulsão alimentar, compulsão por doce. Então, você pode aumentar ela de forma natural, mas se ela tá muito baixa, precisa de remodulação. Sim, porque isso vai fazer total sentido na sua vida toda. Lembra que o colesterol é a matéria-prima dos hormônios e que baixar o colesterol não é legal para a sua vida. Lembra que o colesterol vai se transformar em pregnenolona, que é melhor de memória, concentração, foco. E quando você usa a estatina para baixar esse colesterol, você baixa pregnenolona e baixa a cascata hormonal que é formada até a chegada da testosterona, certo? Então, fica de olho em como você está comendo, em como você está se alimentando, em como você está praticando suas atividades físicas. Lembra que existem fitoterápicos e suplementos excelentes, mas que o seu papel é insubstituível. Você precisa fazer o que é melhor para você. Você precisa comer de forma diferente, você precisa malhar, você precisa caminhar. Você precisa se cuidar, você precisa se observar, você precisa entender que muitos sintomas que levam a sua vida para um lugar muito ruim, muito difícil, estão relacionados aos seus hormônios. E essa remodulação hormonal, ela é essencial, ela é vida. Ela te deixa viver na sua melhor versão. Olha aqui pra mim, eu não quero que você viva uma vida olhando para quem você era. Antigamente eu era forte, antigamente a minha libido era maravilhosa, antigamente eu não vivia cansada. Ei, minha amiga, não é isso não. Você precisa olhar para quem você era, para todos esses sintomas e dizer: eu quero voltar a ser quem eu na verdade sou. Porque você não é essa pessoa que tá cansada, com libido baixa, exausta, com energia vital baixa, com osteopenia, com osteoporose, com dor na relação sexual, ardor. Você precisa de tratamento. Precisa que exista um equilíbrio hormonal para que você, na sua cabeça, volte a ser quem você era, que na verdade você não deixou de ser. Você está vivendo um período diferente.
que precisa de cuidados especiais, que precisa desse cuidado integral, desse cuidado especializado, certo? Então, por hoje é só. Eu quero deixar um beijo enorme no coração de vocês. Semana que vem tem mais live. É um prazer dividir o meu conhecimento com vocês. Fico muito feliz e gostaria que você olhasse hoje pra você, se olhe no espelho e se perceba. Observe o que não tá legal em você, que antes você tem essa percepção que era muito melhor e agora tá diferente. E avalie sempre, sempre, sempre que você precisa estar na sua melhor versão, no seu máximo, no seu topo. E que para isso é essencial esse equilíbrio hormonal, tá? Por hoje é só, até a próxima semana. Um beijinho e até mais!